o incrível segredo das virgens do templo egípcio e a verdade oculta dos sacerdotes. Lucas, um jovem arquiteto de São Paulo, sempre buscou a beleza nas formas e a essência nas estruturas. Desde criança, sonhava em criar obras que tocassem os corações das pessoas, mas aos 28 anos, algo lhe pesava no peito. Filho de uma família humilde, a pressão de seus pais para que assumisse o pequeno negócio de reforma da família o deixava em uma encruzilhada angustiante. Ele queria inovar, mas as sombras das expectativas familiares pareciam cobrir sua luz interior. Era um dia qualquer, enquanto caminhava pelas ruas movimentadas da cidade, que ele deu uma volta inútil, buscando inspiração, mas apenas se perdia em pensamentos sombrios. Ao entrar em uma biblioteca esquecida no centro da cidade, um mistério o aguardava. Entre poeira e livros antigos, sentiu a energia pulsante de histórias esquecidas. E lá, escondido entre os volumes, encontrou um diário desgastado que pertencia à Virgem do Templo. As páginas estavam repletas de segredos sobre a reverência e o papel das virgens em rituais egípcios. Ao folhear, seu coração disparou. Era como se suas próprias raízes gritassem por reconhecimento. As histórias de coragem e empoderamento das mulheres de sua linhagem começaram a ecoar na sua mente. No entanto, enquanto Lucas descortinava esse tesouro de sabedoria, o mundo lá fora não parecia parar. Um projeto que ele desenvolvera com todo o carinho e dedicação foi sabotado por um colega traiçoeiro que desejava brilhar às custas de sua luta. O estresse dessa traição se intensificou ainda mais quando a notícia de que sua avó, a matriarca da família e seu pilar emocional, estava gravemente doente chegou até ele como um golpe devastador. A dor da possível perda era uma linha afiada cortando sua alma, e ali, no silêncio da biblioteca, Lucas percebeu o quão importantes eram os laços familiares. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com as revelações do diário ainda frescas em sua mente, Lucas decidiu que não poderia mais ignorar sua vocação. Ele queria criar um projeto que não apenas homenageasse sua avó e suas ancestrais, mas que também desse vida àquelas histórias. A cidade já não parecia tão opressora, e sim um campo de possibilidades. Ele trabalhou dia e noite, buscando superar a sabotagem e as expectativas que pareciam sufocar sua essência. Finalmente chegou o dia de sua apresentação. Em um importante evento de arquitetura, Lucas preparou-se para mostrar não só seu projeto, mas também as descobertas do diário. No meio do público, reconheceu rostos familiares que amava, e ali estava sua avó, com o olhar cheio de amor e força. Com o coração acelerado, ele se preparou para falar. Mas justo no momento em que estava para compartilhar tudo, o colega traiçoeiro surgiu, ameaçando desestabilizar suas conquistas e jogando dúvidas sobre sua integridade. O que fará Lucas agora? Conseguirá ele unir sua paixão e seu legado familiar enquanto a sombra de um rival traidor se aproxima? A tensão estava na sala e o destino de Lucas estava prestes a mudar. O brilho da luz dos holofotes parecia se entortar quando Lucas encarou a plateia. O murmúrio dos convidados se misturava à batida acelerada do seu coração. Ele respirou fundo, tentando se ancorar em uma centelha de coragem, mas a presença do traidor o encheu de insegurança. Quase sentia o olhar gelado dele na nuca, como se cada palavra que ele estivesse prestes a dizer pudesse ser uma armadilha. Senhoras e senhores, começou Lucas, a voz tremendo. Hoje estou aqui não apenas para apresentar um projeto, mas para compartilhar uma parte de mim. Ele olhou para a avó, que sorria, um símbolo de força e amor que sempre o apoiou. E isso acendeu em Lucas um fragmento de determinação. Ele se empenharia em não deixar que a sombra do seu rival apagasse a luz daquela noite. Ele passou a imagem do projeto na tela. As formas fluídas e as cores vibrantes ecoavam o calor das memórias de sua infância,
Os sábados que passava com sua avó, ouvindo histórias que, aos poucos, se moldaram nas suas pretensões de arquiteto. Ele introduziu a ideia, conectando-a às histórias das virgens do templo, as mulheres que desafiaram suas épocas, a coragem herdada que pulsava nas veias de cada uma de suas ancestrais. Meu projeto, continuou, é uma homenagem a essas mulheres, um espaço que abraça a memória, a força e a transformação. Algumas cabeças se viraram, pessoas se interessando. Aquela paixão estava começando a contagiar alguns corações. Mas a tensão aumentava. Lucas percebeu que o rival, com seu olhar cínico, aguardava o momento certo para desferir o golpe. E quando ele finalmente chegou ao clímax de sua apresentação, o colega se levantou. Desculpe interromper, mas Lucas esqueceu de mencionar que suas fontes não são tão confiáveis assim. Como poderia ele usar tal história se o diário estava sob sigilo até hoje? Isso que está apresentando não é mais do que uma cópia de ideias que não lhe pertencem. As palavras da traição penetraram o ar pesado da sala como uma lança. O murmúrio que antes era de admiração, agora se transformou em dúvida. Lucas sentiu o chão desabar sob seus pés. O rosto de sua avó se contorceu em preocupação, e ele hesitou, como se buscasse uma âncora em meio a um mar revolto. Ele sabia que tinha que reagir. Um ciclo de vozes se misturava em sua mente. A voz da sua avó, ensinando-a a lutar, a entender sua história. O eco do diário, sopros de coragem, e a essência das virgens que se erguiam em tempos de adversidade. Meu projeto não é apenas sobre mim, ou mesmo sobre o diário. É uma ponte entre passado e futuro, sobre contar histórias, respeitar a memória e transformar nossas dores em força, ele respondeu, encontrando um novo tom. Sua sinceridade começou a gerar impactos, e alguns na plateia já estavam se inclinando para a frente, interessados novamente. Mas antes que pudesse continuar, a tensão na sala cresceu ainda mais. A apresentação não era mais apenas um projeto arquitetônico. Agora era uma luta por seu legado, por sua voz e por sua família. Como Lucas enfrentaria a dúvida que crescia ao seu redor? E o que mais seu rival ainda estava disposto a fazer para impedir seu sonho? O tempo parecia entrar em colapso e a batalha estava apenas começando. Os murmúrios se intensificaram, como um rebaixe de voz em um coro abandonado. Lucas sentiu um peso da atenção sobre seus ombros e o olhar do público ficou ainda mais fixo nele. Cada dança parecia estar prestes a decidir seu destino. Ele trocou rapidamente de ideias, tentando encontrar palavras que apagassem a ignomínia lançada pelo rival. O coração pulsava forte, o calor subia em seu rosto. Essas mulheres não foram só figuras históricas, exclamou ele, com um fervor crescente. Elas eram parte de algo maior. O diário que tanto menciono contém detalhes de suas vidas, das dores e das conquistas. Ele fala sobre a resistência, sobre a superação. Ele respirou profundamente, lembrando-se de cada palavra que sua avó lhe ensinara sobre aquelas heroínas. Não é apenas uma cópia, é uma reinvenção da história que temos em nossas mãos. Assumir a responsabilidade de compartilhar isso é um ato de coragem. As vozes ao seu redor começaram a fragmentar-se em respostas positivas. Sorrisos de algumas pessoas na plateia se transformaram em expressões de solidariedade, e Lucas, percebendo este retorno, se abriu ainda mais. Cada esquina, cada pedra desse projeto é inspirada no amor que sinto por minha família, nas histórias que herdamos e que carregamos conosco. Sua voz estava mais firme agora. Ele olhou novamente para sua avó, que, com um olhar de orgulho, parecia brilhar ainda mais sob as luzes ardentes. Mas provocado pela catástrofe que irrompera entre eles, o rival não se deixou intimidar. Ele levantou-se uma vez mais, arregalando os olhos como um tigre ferido. E quem garante que ele não está apenas tentando enganar todos nós? O que sabemos de Lucas? O que sabemos sobre sua real competência? A tensão se tornava palpável, como se cada palavra estivesse carregada de um veneno sutil. Lucas sentiu as mãos suarem, mas ainda assim ele continuou. A vida não se constrói em mentira, mas em verdades. E se você olhar para a história, encontrará seu poder.
A segurança em suas palavras ainda era emergente, mas um fio de dúvida se agachava sob sua própria força. Ele virou-se para a tela, onde as imagens dançavam, vibrantes e vívidas, cada cor parecia gritar seus sentimentos. Eu não estou aqui só para mostrar um projeto. Estou aqui para resgatar um legado, para honrar cada mulher que um dia lutou por seus sonhos. Essas virgens têm vozes, e seus ecos ainda vibram através do tempo. Enquanto suas palavras preenchiam o espaço, Lucas percebeu que parte da plateia estava agora ao seu lado. Alguns acenavam afirmativamente, enquanto murmúrios de apoio começavam a ressoar. Por um instante, Lucas sentiu uma onda de esperança inundá-lo. Mas logo, o rival, ciente de que suas chances minguavam, tinha um trunfo em seu jogo. Ele olhou para a plateia e com um sorriso malicioso disparou. Se isso tudo é verdade, por que a avó de Lucas não se levantou para defendê-lo ainda? O que ela está escondendo sobre o passado desse projeto? As palavras saíram como um golpe rasteiro, e o ambiente congelou. O olhar de sua avó se fechou, e Lucas pôde notar seu rosto palpitando de preocupação. Um frio na barriga tomou conta dele. O que ela sabia que poderia mudar tudo? E por que aquela verdade ainda não tinha emergido? A sala agora estava um campo de batalha, e a vitória parecia um sonho distante. O que Lucas faria agora para trazer à tona a verdadeira força de sua história? A expectativa de revelações pairava no ar como uma nuvem carregada. A tensão na sala estava tão densa que podia quase ser cortada com uma faca. Lucas sentiu o olhar do rival fixar-se novamente sobre ele, como se fosse um predador pronto para atacar. Ele olhou para sua avó, buscando apoio, mas o semblante dela era um misto de medo e determinação. Você não precisa fazer isso, Lucas, murmurou ela, mas suas palavras pareceram mais um aviso do que um encorajamento. O tempo parecia parar enquanto ele avaliava sua próxima ação. Aproximou-se mais da borda do palco, a voz baixa, mas firme. Eu não posso deixar que essa história seja distorcida. A determinação que antes se avolumava dentro dele estava agora em uma batalha interna contra a dúvida. Se existe algo que minha avó não mencionou, é hora de trazer à luz. Viver na sombra do passado só nos impede de avançar. O rival piscou, surpreso com a ousadia de Lucas, e a plateia começou a sussurrar. Murmúrios de curiosidade se espalharam como um incêndio no mato. Ah, então você vai revelar tudo agora? Disparou o rival, com um tom cético. O que será? Um escândalo? Uma mentira? Um truque para desviar o foco da sua falta de experiência? Todos aqui querem saber. Os olhares se voltaram para Lucas, prontos para descobrir o que sua avó escondia. Ele respirou fundo, a pressão em seu peito obrigou sua mente a trabalhar rapidamente. Precisava ser forte, não só por si mesmo, mas por sua avó e todas aquelas mulheres que ele tanto admirava. Minha avó. Lucas hesitou por um momento, sentindo um nó se formar na garganta. Ela não é apenas uma testemunha da história, ela fez parte dela. Um silêncio tenso caiu sobre a sala. Ela, assim como muitas outras, enfrentou batalhas que a maioria de vocês nem imagina. O que ela viveu moldou não apenas a vida dela, mas a história que estou tentando contar. O olhar de Lucas encontrou o de sua avó, e ele viu a faísca de coragem resplandecer em seus olhos. Ela chegou até aqui superando uma série de obstáculos. Às vezes, o peso dos segredos é muito maior do que o fardo da verdade. Um murmúrio crescente percorreu o auditório, enquanto a plateia processava suas palavras. Lucas continuou, agora mais intenso. A verdade é um caminho, e revela não só nossas fraquezas, mas também nossas forças. Então, vou contar. Ele virou-se novamente para a tela, respirando com um novo vigor. As mulheres de quem falo, incluindo minha avó, foram agentes de mudança em um mundo que lhes negou voz. A história não se trata apenas de quem era, é sobre o que elas representaram e a luta que travaram para serem ouvidas. Lágrimas brotavam nos olhos de alguns convidados, e Lucas pôde sentir a energia mudando. A sala estava se transformando de uma arena de controvérsias para um espaço de revelação e conexão. Por isso, peço que ouçam com atenção.
Hoje não estou aqui para me defender, mas para dar vida a essas histórias que muitas vezes foram esquecidas ou escondidas. Antes que pudesse continuar, o rival, apanhado pela comoção, soltou uma risada nervosa. E se o que você está prestes a dizer for uma grande decepção? A risada ecoou, mas perdeu força perante o clamor crescente do público, que agora aplaudia. Lucas olhou profundamente nos olhos de sua avó e sentiu uma determinação renovada. Ele ergueu a voz, não como um desafio, mas como um convite. Se existe uma verdade, ela precisa ser ouvida. Se não por mim, então por todas essas mulheres que este legado representa. Mas antes que ele pudesse continuar, a porta dos fundos se abriu abruptamente. Uma figura familiar apareceu, alguém que Lucas nunca imaginou ver ali, e seu coração disparou. Quem era aquela pessoa? A verdade poderia estar mais próxima do que ele pensava. A sala caiu em um silêncio ansioso e todos se voltaram para a nova chegada. A revelação que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo novamente. Lucas não sabia o que esperar, mas estava pronto para enfrentar a tempestade. Lucas não podia acreditar no que via. A figura que emergia da sombra parecia uma miragem, mas ao se aproximar da luz, ele percebeu que não estava sonhando. Era sua mãe, Helena, com um olhar que misturava preocupação e, por algum motivo, esperança. O murmúrio na plateia se intensificou como um rio furioso e a tensão aumentava na sala. Helena? A voz de Lucas saiu entrecortada. Ele havia perdido o contato com ela há anos. O que ela estava fazendo ali? Sua mente fervilhava de perguntas, mas havia algo em seu olhar que instintivamente dizia a Lucas que ela tinha algo importante para revelar. Helena subiu ao palco com passos hesitantes, aproveitando o momento de atenção que sua presença gerava. O rival de Lucas, agora, com uma expressão confusa, não sabia como reagir. Lucas, eu vim para a sua defesa. Ela começou, com a voz trêmula. A sala ficou em silêncio e a expectativa pairava no ar. A avó de Lucas, parecendo um pouco mais tranquila, fazia um gesto sutil, encorajando o filho a continuar. Ele já não se sentia tão sozinho. Agora, sua mãe estava ali, disposta a dividir o peso que ele carregava. Eu deveria ter contado antes. Muitos anos se passaram, mas a história que você está prestes a revelar, ela precisa ser contada por inteiro, disse Helena, olhando nos olhos do filho. Ela parecia mais nova, movida pela urgência do momento. As mulheres da sua avó e a minha história estão interligadas de forma que muitos não podem entender. Lucas sentiu um frio na barriga. O que ela poderia estar prestes a dizer? Ele respirou fundo, o olhar fixo no rosto da mãe, buscando alguma pista do que sua revelação traria. Eu fui uma sacerdotisa em um templo que muitos acreditam ter sido destruído. As palavras de Helena ressoaram na sala como um eco que despertava uma parte muito adormecida da história. Lucas piscou, absorvendo o impacto do que ela não apenas dizia, mas da revelação que isso trazia. Essa linhagem está repleta de sacrifícios, segredos e coragem. A verdade é mais complexa do que você imagina. Essas mulheres, incluindo nós, nunca foram apenas vítimas. Elas moldaram o que conhecemos hoje. A plateia estava agora hipnotizada, as emoções à flor da pele. Os murmúrios ficaram menos hostis e mais curiosos. Havia uma conexão se formando, um reconhecimento das lutas que se entrelaçavam ao longo das gerações. Lucas encarou a mãe, suas emoções em conflito. Para ele, não era apenas a revelação de um segredo. Era uma corrente que o puxava em direção a uma verdade maior que ele mesmo. E ele sabia que precisava saber mais. Mas e o que aconteceu no templo? O que você realmente passou? Helena hesitou, seu olhar sobre o chão por um momento, como se uma onda de lembranças a afligisse. O templo não era apenas um lugar sagrado, era um local de poder. Muitas vezes, os sacerdotes distorceram essas verdades. É por isso que estou aqui, para corrigir o curso. A voz das mulheres é uma força que não deve ser silenciada. As palavras de sua mãe sentiram-se como um chamado à ação. Lucas estava prestes a descobrir não apenas o que havia acontecido, mas também o que precisava fazer a seguir.
Ele sabia que a história não era apenas sobre o passado, mas um passo crucial para o futuro. O que aconteceu com elas, com você e com todas as outras? A verdade precisa ser ouvida, declarou Lucas, ampliando seu desafio, agora se dirigindo tanto à sua mãe quanto à plateia. Helena olhou profundamente em seus olhos, como se visse a força e a determinação que estavam ali, bem diante dela. E é isso que precisamos revelar, meu filho. A luta não terminou e você é parte dela. O ambiente estava eletricamente carregado. A sala se tornara um burburinho de vozes, mas Lucas e Helena estavam concentrados um no outro, conectados por um fio invisível de história, dor e esperança. E assim, quando Lucas estava prestes a questionar mais, a porta se abriu novamente. Desta vez, era um homem que trazia consigo um antigo livro. Suas páginas pareciam desgastadas, mas muito significativas. A presença deste novo visitante prometia novos mistérios e revelações. O passado está esperando para ser descoberto, ele disse, a voz firme. E o que estão prestes a aprender vai mudar tudo. Lucas sentiu seu coração acelerar. O que mais poderia ser revelado? A jornada estava apenas começando, e naquele palco, o entendimento do passado se entrelaçava com o futuro. Lucas sentiu a expectativa no ar como uma onda prestes a quebrar. O homem com o livro avançou, os olhos brilhando com uma intensidade que era difícil de ignorar. Ele não era ninguém que Lucas reconhecesse, mas havia algo em sua postura que exalava poder. Meu nome é Arthur, ele anunciou, seus dedos deslizando sobre a capa do livro. E o que vocês estão prestes a descobrir mudará a percepção sobre quem vocês realmente são. As pessoas na sala se inclinaram para frente, absorvendo cada palavra que saía da boca dele. Uma mistura de ansiedade e curiosidade pairava, tornando o ambiente quase palpável. Lucas olhou para sua mãe, que agora parecia emocionada, como se estivesse à beira de uma revelação que a tocaria profundamente. O que está escrito aqui, continuou Arthur, abrindo o livro lentamente, é a história que foi apagada, silenciada pelo medo e pela ignorância. Ele levantou a cabeça olhando diretamente para Lucas. Sua linhagem, Lucas, não é apenas uma questão de passado, é o que define seu futuro. O jovem sentiu um frio na espinha. Ele pensava que sabia quem era, mas agora, com as peças começando a se encaixar, a imagem que tinha de si mesmo estava começando a desmoronar. Ele nunca se sentira completamente à vontade em sua pele. Sempre havia uma parte dele que ansiava por algo mais profundo, por um pertencimento que ele não conseguia identificar. A voz de Arthur ecoou na sala, reverberando a urgência do que estava prestes a ser revelado. As mulheres da linhagem que você pertence são descendentes de uma tradição antiga, uma que guardava mistérios poderosos sobre a espiritualidade e a conexão com o universo. Você não é apenas um menino comum, você tem uma missão. Murmúrios de espanto percorriam a plateia. A avó de Lucas segurou a mão dele com força. O calor daquela conexão transmitia uma força inexplicável, como se aquela informação estivesse demorando muito tempo para ser revelada. E o que essa missão significa? Lucas perguntou, sua voz cheia de emoção. O que eu preciso fazer? Arthur olhou para ele com uma expressão que carregava uma mistura de pesar e esperança. Você deve permitir que a verdade venha à tona. O legado das suas antepassadas precisa ser relembradas, suas lutas celebradas, mas há aqueles que não desejam isso. O templo e o poder que ele continha ainda são disputados. Lucas sentiu um nó se formando em seu estômago. Eles estão por perto, não estão? Os homens que distorceram a verdade e apagaram as vozes delas? Sim, Arthur confirmou, a mira em Lucas se intensificando. E se você não agir, a história pode repetir-se. Você é a chave para desvendar todos os segredos e acabar com esse ciclo. O peso da responsabilidade caiu sobre os ombros de Lucas, como se tivesse carregado uma montanha durante toda a sua vida. Ele olhou para sua mãe, buscando apoio e compreensão. Ela assentiu, com lágrimas nos olhos, como se estivesse lembrando de momentos difíceis, mas iluminados pela força de suas ancestrais.
Eu não posso fazer isso sozinho, disse Lucas, a voz tão firme quanto trêmula. Preciso de vocês ao meu lado. Não se preocupe, meu filho, estamos juntos nisso, respondeu Helena, sua voz agora fortalecida pela determinação que excessivamente pulsava entre eles. Nesse momento, um novo vento soprava. Lucas sentia que a verdade não era apenas sua para descobrir, era uma responsabilidade coletiva. Ele olhou novamente para Arthur, esperando que ele continuasse. Vocês estão prontos para entrar nesse caminho? Arthur questionou, com um sorriso enigmático. O primeiro passo é desvelar o passado, e isso começará aqui e agora, neste livro. O que Lucas deveria esperar das páginas desgastadas na mão de um desconhecido? Um frio percorreu sua espinha, sinalizando que o caminho à frente seria ainda mais obscuro e desafiador do que ele poderia imaginar. A sala pareceu prender a respiração, cada olhar fixo em Arthur, e ele entendeu que a jornada estava prestes a se revelar de maneira impactante e transformadora. O futuro estava naquelas páginas, e Lucas sabia que não tinha como voltar atrás. A verdade do templo, o que aconteceu com suas ancestrais e o que você deve fazer, tudo isso está entre as folhas desse livro. Vamos descobrir juntos, concluiu Arthur. O coração de Lucas batia forte, e uma única pergunta ressoou em sua mente. O que mais ele poderia descobrir? Arthur começou a folhear as páginas do livro, e Lucas viu sua expressão mudar. Era como se ele estivesse dentro de uma viagem no templo, sentindo o peso da história ao seu redor. O cheiro de papel envelhecido misturava-se ao aroma familiar da madeira e das velas acesas ao fundo, criando um ambiente quase místico. Escutem, disse Arthur, sua voz agora baixa e carregada de reverência. O que está nesta história não é apenas um relato, é um chamado. Vamos mergulhar nas profundezas do que foi esquecido. As luzes da sala piscavam como se algum poder invisível estivesse despertando dentro delas. Lucas sentiu um arrepio subir pela espinha, enquanto todos olhavam atentamente para o livro, que se tornava o centro de suas vidas naquele instante. Arthur começou a ler em voz alta. Em tempos antigos, as mulheres do templo eram guardiães de um conhecimento que transcendeu a própria vida. Cada palavra parecia ressoar dentro de Lucas, cada linha levando mais longe. Ele estava ansioso para saber mais. Elas tinham a capacidade de se conectar com as energias do universo, realizando rituais que mantinham o equilíbrio entre esta vida e o que vem depois. A avó de Lucas fechou os olhos e ele viu lágrimas escorrerem por sua face. Aquela revelação tocava um lugar profundo em sua alma, como se ela também estivesse revivendo sua própria história, suas próprias lutas e conquistas. Mas havia os que temiam esse poder, continuou Arthur, seu olhar se tornando mais intenso. Os sacerdotes que cobiçavam o controle, que queriam silenciar as vozes e guardar os segredos para si. Eles não hesitaram em destruir tudo que se opusesse a eles. Lucas sentiu o coração acelerar. Ele agora não estava apenas ouvindo a história. Ele sentia a dor, a luta e a força de suas ancestrais. A urgência daquela missão se tornava ainda mais clara. Você deve lutar contra essa corrupção, Lucas, porque eles não se foram. Mobilizam-se nas sombras, tentando extinguir a luz que ainda brilha entre aqueles que representam a verdade. As palavras de Arthur foram como um chamado que ressoou em seu peito, e ele sentiu a determinação crescer dentro de si. Ele não podia apenas aceitar o que estava à frente, precisava lutar. Estou com vocês, disse Lucas, sua voz firme. Não vou deixar que a história se apague de novo. Um silêncio reverente tomou conta do ambiente, enquanto todos absorviam aquele momento. Então, Arthur olhou para Lucas e pediu: abra o livro e encontre a passagem que se refere à sua linhagem. Você deve ler em voz alta para que a força das suas ancestrais possam ser invocadas. Com as mãos trêmulas, Lucas se aproximou do livro. As páginas eram amareladas, cheias de símbolos e desenhos desconhecidos, mas ele sentiu a energia pulsando, chamando-o. O que ele buscava estava em algum lugar ali. Entre as folhas, seu olhar se deteve em uma ilustração de mulheres em cerimônias, com olhares fortes que transpareciam uma sabedoria ancestral. O coração de Lucas acelerou. As palavras começaram a dançar em sua mente enquanto ele tentava decifrá-las.
Mulheres de coragem, de sabedoria, ele começou a ler, sentindo o eco na sala, que trouxeram à luz a força do templo e da vida. Elas não foram esquecidas, pois a luta delas vive em cada um de nós. As emoções borbulhavam, e ele percebeu que aquelas vozes silenciadas não estavam tão distantes. Elas estavam dentro dele, esperando para serem libertadas. Lucas, Arthur interrompeu, seus olhos brilhantes. Você sentiu isso, não sentiu? Há algo mais. Assim que você encerrar a leitura, algo despertará. Uma descoberta que pode mudar tudo. Uma onda de ansiedade tomou conta de Lucas. O que será? Ele olhou para a avó e para a mãe, buscando coragem em seus olhares. Mas antes que pudesse se sentir completamente preparado, a sala começou a tremer levemente, como se estivesse respondendo ao chamado das palavras. E com isso, Lucas percebeu que o que estava prestes a acontecer poderia não só mudar o entendimento da sua linhagem, mas também o curso de suas vidas. Ele respirou fundo, pronto para dar o próximo passo e desvelar o que estava oculto. O que mais está por vir? Ele pensou, enquanto a tensão na sala aumentava e tudo ao seu redor parecia vibrar de expectativa. Lucas sentiu que o tempo parecia desacelerar. As palavras que ele havia lido agora flutuavam no ar como folhas ao vento, e a sala, antes tranquila, pulsava com uma energia incontrolável. Ele fechou os olhos por um instante, tentando se conectar com a força daquela história. Então, um som bem sutil começou a ecoar, como um sussurro distante atravessando as paredes da memória. Eu estou ouvindo, murmurou, quase que para si mesmo, fascinando-se com a ideia de que poderia, de alguma forma, se conectar com os espíritos de suas ancestrais. Ao abrir os olhos, viu que todos os olhares estavam fixos nele, a expectativa visível nas feições de sua avó e de sua mãe. Aquela conexão não era só dele, estava entre todos ali presentes. Arthur, com a expressão de quem carrega um segredo imenso, aproximou-se mais. Você está pronto, Lucas. Essa é a sua chance de descobrir não apenas o que aconteceu, mas de entender o que você pode fazer com isso agora. Ele respirou profundamente, as palavras de Arthur reverberando em seu coração. Claro que estou pronto, mas o que exatamente vai acontecer? A pergunta ecoou no ambiente, como se a sala estivesse esperando uma resposta. Quando você terminar de ler, o templo não será apenas uma lembrança distante. Há um poder nele que precisa ser despertado, explicou Arthur, gesticulando para o livro. E você, como seu descendente e guardião desse conhecimento, tem um papel crucial. É hora de entender o poder dentro de você. A curiosidade fez Lucas se inclinar mais para o livro enquanto suas mãos roçavam as páginas amareladas. Ele sentia uma eletricidade pulsando de cada ilustração que explorava. Finalmente, seu olhar se fixou em uma passagem destacada pela luz bruxulhante das velas. A verdadeira força reside na conexão entre as mulheres do templo e a terra que as alimenta. A coragem e a sabedoria delas podem ser invocadas através do ritual que precisa ser declarado em voz alta. Uma onda de emoção tomou conta dele. E se eu falhar? Perguntou, quase em um sussurro. Arthur, percebendo a preocupação, deu um passo à frente. Falhar não é uma opção, Lucas. Essa não é apenas a sua jornada, é um legado. Você precisa acreditar que tem a força delas dentro de você. Então, no fundo, o medo começou a se dissipar, substituído pela vontade de honrar aquelas que vieram antes. Ele sabia que se sentisse o medo, não iria apenas apagar a história, iria apagar a chance de mudar um futuro que parecia sombrio. Então, que comece, ele disse, já sentindo que estava em sintonia com a força que emanava do livro. E com a voz trêmula, mas decidida, Lucas começou a ler as palavras com fervor. Invoco o poder das guardiãs do templo, que viveram em sabedoria e coragem. Assim que as palavras deixaram seus lábios, uma onda de luz suave se expandiu pelo ambiente. As velas vibraram intensamente, como se fossem tocadas por uma brisa que atravessava o espaço. A sala se iluminou e cada sombra parecia dançar, criando uma atmosfera mágica. Os olhos de todos estavam arregalados, as mãos trêmulas de inquietação. Então, algo inexplicável começou a acontecer. As paredes pareciam pulsar, e um som grave, quase como um tambor, reverberava do próprio chão. Lucas sentiu um calor crescer em seu peito, e naquele instante ele percebeu que o chamado das suas ancestrais era real.
Ele estava prestes a tocar o que estava há muito esquecido. Mas antes que pudesse pensar no que poderia se seguir, uma sombra escura começou a se formar em um canto da sala. Uma presença ameaçadora se manifestava, como se alguém ou algo estivesse prestes a interferir naquilo que deveria ser um momento de revelação. O coração de Lucas disparou novamente. — Quem está aí? Ele gritou, enquanto o medo tomou conta dele mais uma vez. Mas, determinado, decidiu não se deixar abalar. Ele precisava descobrir o que significava realmente ser parte dessa história. — Arthur, o que está acontecendo? Ele questionou, a tensão aumentando enquanto a sombra se aproximava. E ali, no calor da descoberta, a batalha entre luz e escuridão estava prestes a começar. No instante em que a sombra tomou forma no canto da sala, o ambiente inteiro pareceu respirar. O peso da escuridão fez com que a luz das velas tremolasse de forma frenética, como se estivessem tentando escapar daquela presença sinistra. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. — O que você quer? Sua voz saiu mais firme do que ele esperava. Mas as imagens projetadas na mente dele eram de um poder opressor, e por um breve momento seu coração vacilou. Era como se o espírito sombrio estivesse alimentando-se do medo que começava a crescer nele. A sombra, ao invés de responder, pareceu começar a se transformar. Um rosto surgia na penumbra, mas era um rosto que não trazia conforto. Os olhos eram como abismos, e a expressão uma mistura de raiva e desespero. Lucas reconheceu algo familiar, uma conexão suprema que o fez lembrar as histórias que sua avó contava. Era um sacerdote, um guardião do templo, mas não um protetor. Algo o havia corrompido. — Você não deveria estar aqui. A voz saiu como um sopro frio, ecoando em toda a sala. Era uma advertência, mas também um convite. Lucas pressionou os lábios para segurar a emoção que quase o dominava. — Eu tenho que vir, eu sou parte disso, eu vim honrar as mulheres do templo. Ele argumentou, aproximando-se inconscientemente da sombra. A energia vibrava à sua volta, e ele sentia que havia algo ali que ele precisava entender. A figura sombria riu. — Honra? Você acha que pode fazer isso? Esse poder não é para você, e você não está preparado. A voz ressoava, e Lucas sentiu as palavras penetrarem nele como agulhas. Mas, naquele momento, Arthur se colocou à frente de Lucas, seu rosto expressando uma determinação inabalável. — Interrompa isso, Lucas. Não deixe que ele te desanime. — Você é mais forte do que pensa. Lucas olhou para seu mentor e algo dentro dele acendeu. Ele não estava sozinho. Lembrou-se das histórias de força e coragem que sua avó passava a ele. A conexão com suas ancestrais não era apenas um desafio, era uma herança. Ele respirou fundo e as palavras do ritual começaram a fluir novamente de sua boca. Invoco a força das guardiãs do templo, invoco a coragem, a luz que eu carrego não será apagada. Enquanto ele falava, a luz na sala crescia, como se as palavras estivessem moldando um espaço seguro ao seu redor. A sombra hesitou, sua figura vacilando, como se estivesse sendo empurrada pelas ondas de luz que Lucas invocava. Você só conseguirá se realmente acreditar, Arthur gritou por cima do som da batalha entre a luz e a escuridão. Deixe fluir o poder delas por você. Com um impulso repentino, Lucas ergueu as mãos, sentindo a energia elétrica se intensificar. As vozes de suas ancestrais começaram a ecoar em sua mente, encorajando-o, recordando sua força. Ele visualizou cada uma delas, cada mulher que havia lutado e vivido através dos séculos. Não sou só eu, Lucas gritou, nós somos um só. Então, um brilho radiante explodiu da sua palma, e em um instante a escuridão foi banida para o fundo, como se estivesse sendo sugada para longe. Mas, no entanto, uma última risada sombria ecoou na sala, deixando uma promessa de que aquilo não tinha terminado. A luz finalmente se estabeleceu, iluminando cada canto da sala, e Lucas percebeu que havia apenas uma batalha ganha, mas não a guerra. As vozes de suas ancestrais estavam mais próximas do que nunca, sussurrando segredos guardados há muito tempo.
Precisamos ir ao templo. Essa é apenas a primeira parte do que está por vir, Arthur disse, seu olhar sério. Mas antes que pudessem planejar seus próximos passos, algo nos fundos da sala voltou a se mexer. Um pequeno objeto, resplandecente e familiar, começou a brilhar. Você precisa vê-lo, Lucas. O que está ali pode mudar tudo. O coração dele acelerou. Seria um novo caminho ou mais um obstáculo? O mistério envolvia cada respiração, e com um novo dilema à vista, Lucas estava prestes a dar mais um passo na jornada que mudaria seu destino. Lucas sentiu o peso da batalha ainda vivo em seu corpo, mas a luz que pulsava ao seu redor trouxe uma nova clareza. Ele sabia que haviam vencido uma etapa, mas a guerra ainda não tinha terminado. As sombras que pareciam ter se afastado ainda deixavam um gosto amargo no ar. Vamos ao templo, ele declarou, decidido. O grupo se reuniu, sentindo a força crescente da união entre eles, suas mãos segurando-se firmemente. Arthur liderou o caminho, e ao atravessarem a porta, um misto de coragem e medo acompanhava cada um de seus passos. Enquanto caminhavam, Lucas recordou a história de sua avó e a conexão que acabara de perceber com suas ancestrais. A ideia de que aquele templo guardava não apenas segredos, mas também a força de suas linhagens, o fazia acelerar ainda mais. Ao se aproximarem do templo, uma velha construção meio oculta por arbustos e sombras, algo dentro de Lucas começou a brilhar. Ele se lembrava das histórias sobre a força que as mulheres de sua família haviam emanaram, e percebeu que não tinha apenas uma herança cultural, mas uma verdadeira missão. O templo poderia ser um espaço de cura, de revelação, um local onde todas as histórias que ele buscava se entrelaçariam. A porta do templo rangeu quando Lucas empurrou, e o interior os recebeu com um aroma de ervas e antigos materiais. As paredes eram revestidas de hieróglifos e imagens de mulheres. Elas o observavam, parecendo oferecer proteção e calor. No centro do templo havia um altar repleto de objetos cobertos por um pano branco. A luz que emanava parecia encher o lugar de esperança. Este é o local, aqui é onde nossas vozes precisam ser ouvidas, disse Helena, olhando profundamente nos olhos de Lucas. Ele sentiu que o peso de expectativas familiares era agora um combustível para sua determinação. Cada um deles se posicionou ao redor do altar, formando um círculo. Lucas sabia que era seu momento de se conectar com a essência de suas ancestrais, e ao dirigir-se para o altar, teve a sensação de que estava a um passo de redescobrir totalmente quem era. Ele começou a falar, segurando fortes sentimentos de amor, dor e esperança. Eu invoco a força e a sabedoria das mulheres que vieram antes de mim, que o sagrado que permeia este templo entre em nós. A atmosfera pulou com energia e uma luz dourada começou a fluir do altar, envolvendo os presentes como um abraço acolhedor. Enquanto o brilho à sua volta aumentava, Lucas fechou os olhos e permitiu que as emoções transbordassem. Ele viu visões de suas ancestrais, batalhando contra a opressão, celebrando vitórias, rindo, chorando. Ele percebeu que elas nunca estiveram sozinhas. Era uma conexão profunda, um legado de força que pulsava como o batimento cardíaco do universo. De repente, um estrondo ecoou no templo, e a sombra que havia se dissolvido antes voltou a se formar, como uma tempestade prendendo os raios de sol. Vocês acham que podem reescrever a história? A voz sombrio ressoou, preenchendo o espaço de uma maneira intimidadora. Era o sacerdote, agora mais forte e mais ameaçador do que nunca. Essas verdades não devem ser reveladas. Lucas abriu os olhos, agora se sentindo mais desperto e fortalecido. Ele encarou a sombra e, em vez de recuar, avançou com certeza. Nós não temos medo de você, estamos aqui para reivindicar nosso legado, para que a verdadeira história seja contada. A luz em torno dele começou a se expandir, e Arthur, Helena e a avó se juntaram, formando uma barreira contra a escuridão. O templo começou a vibrar, e os hieróglifos nas paredes pareciam ganhar vida, ressoando em resposta à determinação de Lucas. A voz de suas ancestrais ecoava em seu coração, encorajando-o a lutar. Eu sou a voz da minha linhagem, estou aqui para lutar por verdade e justiça. Ele gritou com fervor. O poder que ele invocou transcendeu o medo e a dúvida, e a luz dourada iluminou tudo. A sombra hesitou, e por um momento parecia que o medo tinha sido banido. Mas o sacerdote não recuaria facilmente.
Ele lançou um ataque de escuridão, atravessando o templo como um furacão. Contudo, Lucas sentiu que estava mais forte do que nunca, como um farol de coragem. Com a força das guardiãs do templo, eu desfaço sua escuridão, Lucas exclamou. O brilho dourado se intensificou e, tomando como forma a imagem de mulheres de sua linhagem, começou a avançar contra a sombra. Com um grito agudo, a figura sombria foi forçada a recuar, mas Lucas sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Com cada palavra que pronunciava, uma nova força surgia dele, como um redemoinho de luz poderosa. A sombra se contorcia, e Lucas percebeu que a luta não era apenas contra a figura opressora, mas contra tudo o que ela representava: o medo, a dúvida, a opressão. Nossa verdade é invencível, sua tentativa de silenciar não tem poder sobre nós. Com um último esforço, ele ergueu os braços, invocando todo o amor e força que sentia por sua família e ancestrais. Invoco todos vocês. Juntas, somos mais fortes. Uma onda de luz explodiu, envolvendo não apenas o templo, mas todo o espaço ao redor. Quando a luz finalmente se dissipou, a figura doce de mulheres radiantes se destacou no templo, trazendo uma onda de calma. O sacerdote havia desaparecido, derrotado pela ligação que eles haviam criado. Vocês o derrotaram, mas a jornada está apenas começando. Ecoou a voz de uma das guardiãs. Lucas, agora energizado, percebia que o poder estava não apenas dentro dele, mas no vínculo com sua família e nas mulheres que vieram antes. Assim, eles se reuniram e sabiam que precisavam honrar essa vitória e o que veio a seguir. Enquanto saíam do templo, o peso do segredo finalmente se dissipou, liberando um caminho para novas histórias e novas lutas. Lucas olhou para sua avó e sua mãe, os olhos repletos de gratidão. A partir daquele dia, ele sabia que ninguém poderia mais silenciar suas vozes. Juntos, somos invencíveis, ele sussurrou, um brilho de esperança em seu coração. O que o futuro reservava, ele não sabia, mas estava mais do que preparado para enfrentá-lo. Afinal, agora ele compreendia o poder que carregava, um poder que era mais do que ele mesmo. Era a essência de seus ancestrais. Por isso, a jornada continuaria, e mais verdades precisariam ser reveladas. E nesse caminho, Lucas seria o guardião de uma nova era, uma era de coragem, união e esperança. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Este é o momento de mostrar seu apoio. Se você gostou, deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações sobre este final incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão.